Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz e hoje eu vou falar sobre a antracnose na cultura do tomate. Essencialmente, a antracnose é uma podridão dos frutos. Existem muitos tipos de podridão que podem afetar os tomates, mas a antracnose é especialmente prevalente. Os tomates com antracnose estão infectados com os fungos Coletotrichum formoides ou várias outras espécies de colétrico. A antracnose é uma doença grave de muitas culturas e plantas ornamentais. Nas plantas de tomateiro podem dizimar a cultura, produzindo frutos não comestíveis. Basicamente é um desastre para os cultivadores comerciais, que são as pessoas que dependem daquilo para sobreviver. E também a antracnose pode também afetar abacate, abacaxi, kiwi, mamão, mandioca, manga, maracujá e diversos outros frutos. A antracnose do tomate resulta em lesões tanto nos frutos verdes como nos frutos maduros. O fungo sobrevive e até em detritos de plantas velhas, mas também podem ser contidos em sementes de acordo com as informações sobre a antracnose do tomate. Mesmo a colheita de frutos maduros podem desalojar os esporos infectantes e disseminar a doença para plantas saudáveis. Os frutos verdes podem estar infectados, mas não mostram sinais até amadurecerem, ou seja, eles podem estar já feito, o fungo já pode ter infectado aquele fruto, porém depois de alguns dias eles vão começar a apresentar sinais desses sintomas, que seria essas feridas na fruta. De acordo com informações sobre a antracnose do tomate, mesmo a colheita de frutos maduros pode desalojar os esporos infectantes e disseminar a doença para as plantas saudáveis. Então, ou seja, quando você vai colher uma planta já madura, ela pode estar infectada com aquilo. Se você não tiver o devido cuidado, ela pode estar acabando passando para a fruta saudável que ainda está em desenvolvimento ali nos pés. Os frutos manchas redondas afundadas em bebidas de água infestam inicialmente os frutos. À medida que a doença progride, as lesões tornam-se maiores, mais profundas e escuras. Os frutos infectados com apenas uma ou duas lesões são considerados caídos ou expulsos. Eles caem realmente do pé, no caso. Ficam aquelas frutas mais podres no chão ali que a gente vê. Isso porque os estágios avançados da doença penetram mais profundamente na polpa, causando manchas de bolor e podridão. A disseminação da antracnose ocorre a partir de sementes infectadas, culturais, sendo auxiliado por vento, respingos e chuva também em alta temperatura. Uma observação é que é uma doença muito contagiosa, então como eu já disse, a remoção dos frutos infectados pode ajudar a prevenir a propagação desse fungo, tomate, que pode ser os frutos já antigos também. Então, se você vê uma planta que já tenha sido contaminada, é recomendável tirar ela e para você conseguir plantar as outras bem, porque senão ela pode acabar contagiando de uma para outra. A exploração do fungo também é observada com uma temperatura. Agora eu vou falar sobre um pouco sobre as formas de transmissões. Ela pode acontecer por sementes que já estejam infectadas com essa doença. Os esporos microscópicos são transferidos para a superfície de fetos doentes, então eles vão acabando passando por conta disso. O topos do ano passado, então folhas caídas, restos culturais, tudo aquilo que pode estar ali perto da planta nova, pode acabar gerando uma transmissão para a planta que está saudável. Então é sempre bom realmente tirar os restos culturais, plantas já contaminadas. E também ela acontece bastante já logo no início da floração, essa doença começa a ocorrer já no tomateiro, com a flor infectada pelo patógeno e impedida de ser fecundada, resultando em abortamento de legumes originados e sem grãos. As folhas e flores infectadas podem servir de inóculo para os legumes, contaminando os grãos em forma. Através da infecção do patógeno, os legumes poderá haver abertura desses. Então, logo quando já também está acontecendo a floração, ela já está sendo infectada. Só que, como eu disse, ela só vai aparecer quando tiver maduro o fruto. Então, o fruto na fase verde ali ainda dele, provavelmente não vai aparecer os sintomas dessa infecção. Ele vai aparecer mais quando ele estiver mais velho. Então, assim que for possível ver sintomas também visíveis, alguns já podem já estar retirando esse fruto para não causar mais transmissões ainda. E uma das condições favoráveis para essa cultura, para essa doença continuar,
é o tempo molhado, então tem que tomar bastante cuidado com irrigação, não deixar prolongamentos de irrigação durante muito tempo, sempre tentar focar os pontos de irrigação que vão acabar ajudando a não disseminar essa doença. E a alta temperatura também, que é um tempo úmido e alta temperatura, a gente sabe que para fungo é batata, não tem o que fazer. É muito difícil de se controlar por conta disso. Agora eu vou falar um pouco também sobre os sintomas que podem acontecer. Nos frutos, a lesão de antracnose dos frutos é sintomática até o momento do amadurecimento dos vegetais, como eu disse. Quando ele está verde, ainda não pode ter aparecido. Vai aparecer provavelmente quando ele estiver maduro já. Na superfície do tomate maduro, formam-se redondos manchas deprimidas, que são aquelas ferimentos mais fundos. Uhum. Com o tempo, as áreas danificadas crescem e escurecem, tornando-se na cor preta, que fica aquele mais fundo. Na parte central do ponto, a área da cor amarelo-marrom, com um grande número de manchas escuras, é formada. O tecido das frutas nessas áreas amolecem também, apodrecem, a polpa adquire um sabor amargo, com legumes afetados na comida é impossível. No sistema radicular, no início da doença, áreas escamosas aparecem nas raízes. Os tecidos nas áreas afetadas começam a amolecer. Gradualmente, o processo cobre toda a raiz para que a planta possa ser puxada para fora do solo sem esforço, puxando o caule. Plantas afetadas apresentam um sintoma característico de danos às raízes, inibição do crescimento, enfraquecimento, torção, amarelecimento, murchamento de folhas, queda das flores também e ovários, crescimento fraco dos frutos. Se o arbusto não receber tratamento, ele também pode morrer. E nas folhas e no caules, nas folhas inferiores, caules e brotos de tomate parecem aumentando gradualmente de tamanho, com algumas manchas marrons, avermelhadas, com bordas escuras. Nas folhas, por via de regra, várias áreas danificadas formam-se ao mesmo tempo, que crescendo fundem em consequência do qual a folha seca. À medida que as manchas crescem, elas escurecem e aprofundam, como eu já havia dito também, como resultado da derrota do caule e movimento dos sucos. Então, basicamente, os sintomas eles vão dar aquela podridão que vai ser mais visível, que é o que a gente mais vai conseguir ver, que é quando o fruto já estiver maduro. Então, quando ele estiver jovem, ainda vai ser muito difícil a visualização dessa doença. Agora, o que a gente pode também estar ajudando durante esse processo todo é o tratamento durante o amadurecimento dessa planta. Então, como no caso de outras doenças fúngicas, o tratamento de plantas com fungicidas é eficaz contra a antracnose. Como a lesão dos frutos, do tomate é detectada apenas durante o período de frutificação. Nem todos os agentes químicos são adequados para a pulverização. E é claro que, tanto é que nesse tomate a gente não tem ainda uma questão de é sempre alguma coisa para ajudar a não acontecer, mas não tem uma coisa tipo, concreta que vai eliminar todo esse fungo. Então, essas são maneiras de prevenir. O Tiojaftet, fungicida de contato, isto é, ele não penetra no tecido da planta. O ingrediente ativo é o enxofre. Após o processamento, a colheita é permitida em um dia. Para pulverizar 100 litros de tomate, 50 gramas do produto já devem ser diluídos em um balde de água que vai ser necessário. O segundo é o enxofre coloidal, que é o análogo farmaco do Tijovet também, e é utilizado da mesma forma, mas menos eficaz, devido a um período mais curto, durante o qual o produto é mantido nas plantas e, consequentemente, atua sobre o fungo. Já o Kivadres é um fungicida sistêmico, mas com um curto período de eliminação de substâncias tóxicas nos tecidos da fruta. Tomates podem ser colhidos até 5 dias após o processamento dessa pulverização. Para pulverizar uma tecelagem, precisa dissolver 6 ml da droga em 10 litros de água. Vou falar um pouco também agora sobre algumas formas de prevenção dessa doença. Uma rotação de cultura com espécies não hospitaleiras do patógeno já é uma coisa que ajudaria bastante. Então, é que esse fato dessa rotação de culturas ajuda bastante, porque ele já diz que essa antracnose do tomate é muito importante você não ter restos culturais, até que não seja dessa, melhor ainda se você não tiver da mesma cultura, que já vai ser uma forma diferente de você também tratar. Como diz também, ele pode também já estar na semente, então você sempre tem uma boa inspeção de semente para você saber de onde está vindo, todo aquele trâmite da semente. Então você tem que ter sempre uma semente boa, porque senão ela pode já, a partir do momento que você plantou aquela cultura, você já está infestando ela já. Então é sempre bom também ter um bom manejo da semente. Você também pode usar o tratamento das sementes com fungicidas eficientes, que é algum daqueles 3 exemplos que eu falei.
também pode ser também depois no tratamento ali mesmo próprio. A adequação do arranjo populacional de plantas, que é assim você manter o espaçamento bom, não ficar aquele montoeiro de planta junto. Os nutricionais são importantes para as defesas da planta, que é para uma forma da planta se defender. O uso de cultivares menos suscetíveis também é um uso muito importante. Controle químico com uso de fungicidas, que são aqueles que você pode estar fazendo também, após a planta já estar crescida. Após o colheita, agora o mais importante, após a colheita, os restos culturais devem ser retirados do campo queimados ou enterrados, que é uma forma mais eficaz de se tentar evitar. Outra coisa também é evitar longos períodos de molhamento foliar, fundamental para o manejo da antracnose. Ou seja, deve-se priorizar o uso de irrigação localizada, não ficar aquele, tipo, você irrigando durante o dia inteiro, porque não vai ajudar. Você pode estar achando que você está fazendo bem para a planta, mas só vai estar prejudicando ela, porque vai estar ajudando a proliferar o fungo. E apesar de existir fontes de resistência poligênica, não há relatos de variedades comerciais resistentes. Então, você não tem uma variedade que seja totalmente resistente a isso. Por isso que é muito importante você sempre ter essas formas de prevenção já feitas, entendeu, pessoal? Por conta que ele não tem como você prevenir depois que isso aconteceu. Então, o que faz você fazer ali agora é você prevenir antes. Porque no final ela só vai aparecer o sintoma dela quando ele já tiver o fruto, já tiver maduro. Então, às vezes, se você deixar para isso até o final, já pode ter matado metade da sua cultura ali. E é isso, pessoal. Valeu, obrigado. Maduros, a floração por essa,